Protestos seguem na Bolívia, com as vias interditadas às principais cidades do país, sitiadas, como colocou a Associated Press, cercadas por manifestantes, e um aparente colapso de serviços públicos. Quando a gente cobriu essa crise anteriormente, já era grave. 5 semanas de protestos agora. E agora é pior. As imagens de pneus queimados em vias bloqueadas, e as outras que você vê ao lado, são somente dos últimos 3 dias. Se a gente pega o número 3, então vamos para mais números. 5 semanas de protestos, as estimativas oficiais são 28 rotas fechadas nas rodovias, com 103 pontos de interrupção. Eu pedi que a nossa produção trouxesse um mapa à tona, e creio, Daniel, que a gente tem aqui o mapa divulgado pelos serviços da Bolívia. E aí está, nesse mapa, muito a ser analisado. Eu coloco em tela cheia. Cada um desses pontos é uma das 103 interrupções que nós citávamos há pouco. A fonte é precisamente a Autoridade de Transportes da Bolívia, para dar o nome certo, a Administração de Transportes da Bolívia, vindo do site do próprio governo boliviano, e registra em tempo real as denúncias. Quer dizer, isso significa que isso é de agora, coisa que acontece no momento. As pessoas ali denunciando para o governo boliviano, esse site congrega essas denúncias, verifica se são verdade e então coloca o ponto nesse mapa. A imagem de poucas horas atrás. Agora, se a gente está nos números das estradas para as contas bancárias, uma perda de 1,6 bilhão, com B de bola, já que é época de Copa do Mundo, de dólares perdidos para o país, segundo a Câmara Nacional de Indústrias da Bolívia. Mas se o custo financeiro é alto, o humano é ainda pior. 9 pessoas cujas mortes se atribuem aos protestos, 6 das quais o Ministério da Saúde disse que foram impedidas de receber atenção médica, por exemplo, pacientes oncológicos com câncer. Por que de tudo isso? Eu recapitulo com você. Esse protesto começou com a Bolívia entrando em um aparente colapso econômico. A exportação de combustíveis, gás natural em particular, havia permitido ao país fazer os dólares entrarem ao longo de anos. Agora, esse é um outro desafio. Mas, além disso, 2 décadas de governo do Partido MAS, um movimento de extrema esquerda, um partido chamado Movimento ao Socialismo, que foi aliado próximo de Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, colocaram o assistencialismo em alta na Bolívia, quer dizer, os recursos estatais indo para vir trazer subsídios para o povo. 2 décadas de governo do Movimento ao Socialismo. O novo presidente é o primeiro direitista e, assim, ressalvas, tá? Rodrigo Paz não é um tipo de direitista que vai ter a retórica de Milei ou Bolsonaro ou algum dos outros governantes que trouxe movimentos de larga escala nesse sentido na região. Um direitista mais alinhado ao centro, se pode colocar nesses termos, mas o fato é, o primeiro governo não alinhado ao MAS na Bolívia em coisa de 2 décadas, exceto por breves períodos, onde também se viu a coisa ficar muito tensa no país. Ele está apenas há cerca de meio ano à frente da Bolívia. Recebeu uma missão complicada e, complicando ainda mais, quando os protestos surgiram. Esses protestos, depois de vir pela questão econômica, foram imediatamente inflamados por grupos ligados à estrutura dos movimentos socialistas na Bolívia. O ex-presidente Evo Morales, que ficou tanto no imaginário das pessoas que acompanharam a política latino-americana, não precisava nem ser um cara que acompanhava a internacional direto. Mesmo para quem acompanhava a política brasileira nos primeiros governos de Lula, ficou sabendo muito sobre Morales, porque estava no noticiário o tempo todo. Ele, Morales, pede novas eleições dentro de meses, na aparente intenção de concorrer ele mesmo pela presidência, e ele está todo embaraçado na justiça, coisa que não é só a política por corrupção, tem a ver aí com tráfico humano, abuso infantil, acusações da pior espécie contra Morales, que, dizem analistas, temem mesmo uma extradição para os Estados Unidos. E se a gente está falando dos próprios Estados Unidos, aqui a gente vê 2 publicações, uma do secretário de Estado Marco Rubio, outra do Christopher Landau, o número 2. Eu vou ler elas com você, para dar noção da dimensão internacional que essa crise toma ali. Que não haja erro. Vamos voltar, quero ver do Marco Rubio primeiro, Daniel. Aí. Não se enganem, os Estados Unidos estão firmemente apoiando o governo legitimamente constitucional da Bolívia. Não permitiremos que criminosos e traficantes derrubem o governo democraticamente eleito no nosso hemisfério. E aí, agora o Landau. Não se enganem, aqueles que perderam na cédula na Bolívia, perderam no voto, estão tentando dar um golpe no Rodrigo Paz, derrubar ele, organizando revoltas e bloqueios com o apoio do crime e dos traficantes. Eu falei com o Paz nessa tarde, recapitulando, isso não é recente, coisa de uma semana atrás. Só recapitulando a crise para a gente ter as informações em mão. Ele completa que falou com eles e que os Estados Unidos estão apoiando a Bolívia, repercute então o que já havia dito o próprio Marco Rubio. Aí, o número 1 e o número 2 do Departamento de Estado, Rubio e Landau pontuando o assunto.
Agora, com a retrospectiva em mãos, o momento é um no qual o país está parado e a pressão para que alguma coisa seja feita não vem só dos socialistas que pedem a queda do governo. Daniel, eu vou pedir que a gente deixe até as imagens dos protestos na tela novamente, porque tem gente entrando e eu posso prosseguir com a fala enquanto a gente acompanha. Vamos lá. Você está acompanhando as imagens dos protestos na Bolívia, os pneus queimados, a interdição das vias. A pressão é grande quando se fala dessas organizações da esquerda boliviana aliadas ao MAS, Movimento ao Socialismo, e a Luiz Arce, o Lucho e Evo Morales. Isso é um dos pontos de alta tensão. Aí se vê os protestos dos últimos dias. Mas vamos prosseguir agora trazendo à tona a pressão que vem não só deles, mas de outros setores, pessoas que não estão necessariamente envolvidas nos protestos e estão pressionando não necessariamente para que o governo caia, mas para que alguma coisa seja feita, que os protestos sejam resolvidos. Vamos lá, eu vou acompanhar com você algumas das notas das entidades de classe que não estão nos protestos que saíram só nos últimos dias. Confederação de Empresários Privados da Bolívia, CEPB, exigiu em 1º de junho decisões imediatas do presidente Rodrigo Paz diante da situação de catástrofe que a economia atravessa. Essas são as palavras do próprio comunicado deles. Situação de catástrofe que a economia atravessa. Eles seguem, aspas, a gravidade do momento exige decisões imediatas, cada dia de paralisia e bloqueios agrava os danos e aproxima o país de uma situação de catástrofe. Outra aqui, a Confederação Nacional dos Motoristas falou de um prazo de 48 horas vencendo no dia 4 de junho, que é amanhã, para limpar as vias que paralisam a sua atividade. Quer dizer, 28 autoestradas interditadas em 103 pontos. Claro que é uma coisa que deixaria os motoristas nada contentes. E a gente está falando aqui, por exemplo, de caminhoneiros, gente que precisa disso para trabalhar. Eu comecei o dia até falando aqui na introdução do programa sobre Copa do Mundo, então a Federação Boliviana de Futebol suspendeu o torneio da primeira divisão durante todo o mês de junho e parte de julho, porque foi dito que os conflitos sociais e bloqueios de estrada existentes em nível nacional estavam inviabilizando isso. A gente tem aqui a da Federação de Futebol, tá aí então a declaração deles no site boliviano de futebol, Futebolacho. Bem, a gente entende a gravidade da situação a partir disso. Agora, o governo de Paz ainda resiste, mas não inteiro. Ontem à noite, o ministro da Defesa, Marcelo Salinas, renunciou e já foi substituído agora. Beatriz Garcia, na Educação, também colocou o cargo à disposição. E mais cedo, semanas atrás, a gente viu também uma mudança no Ministério do Trabalho. A coisa na Bolívia é grave, mas também é importante para toda a região. Não é uma questão da imagem chamativa, por chamativas que sejam as imagens que a gente viu aqui ao meu lado, para você que está assistindo em vídeo, que eu sei que também tem retransmissor aqui à rádio. Mas o fato de que as pautas ali discutidas repercutem nos países vizinhos coloca isso em outra dimensão. E vamos entender essa dimensão então. A Colômbia, em semanas, enfrentará o segundo turno de uma eleição presidencial. Atenção às pautas em discussão na eleição colombiana, aquilo que domina o imaginário aqui no outro país vizinho. Combate ao crime organizado, políticas econômicas, contato com os Estados Unidos e discussões sobre aparelhamento do Estado. Vou repetir. Combate ao crime organizado, políticas econômicas, contato com os Estados Unidos e discussões sobre aparelhamento, a palavra que está me pegando aí, do Estado são os debates que acabam se transferindo de La Paz, na Bolívia, para Bogotá, na Colômbia. Na Argentina e no Chile, Cast e Milei, respectivamente, e não é respectivamente, tá? Por isso me embolei aqui. O Chile, de Cast, e o Javier Milei na Argentina, tinha invertido a ordem aqui quando estava associando, também discutem pautas semelhantes. No caso da Argentina, a gente pode até falar que a comparação é mais comum. Afinal de contas, Milei entrou depois da dinastia Kirchner para tentar reverter uma forma de encarar a economia que tinha muito subsídio, muito assistencialismo ao longo de anos. E Paz também pontua, o remédio é doloroso para tentar reverter esse tipo de momento econômico. Agora, no Brasil, a mesma discussão, e eu acho que o público vai concordar independentemente de qual seja a preferência política de cada um, parece a flor da pele. Designação de PCC e CV como organizações terroristas, acordos comerciais, a relação com Washington, o rumo da economia a longo prazo definem também a disputa presidencial de outubro. Agora, quando se fala da designação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas, eu quero fazer uma tangente, sair aqui pelo lado da pauta para a gente trazer uma coisa que tem muito a ver, mas é periférica de certa forma. Vocês vão entender o que eu quero dizer. A gente deve ter aqui imagens de uma das faixas que esteve pendurada na Bolívia
ao longo desse momento. Para você que vai estar... a gente tem aqui um vídeo que foi gravado em La Paz, e o vídeo é interessante também, mostra a população olhando. Para você que está no rádio, nos escutando em retransmissora, vai ter 10 segundos de silêncio, não se acanhe. A gente tem o vídeo em tela cheia, vamos lá, Daniel. Bom, para quem eu vou ler o que está escrito na faixa, para quem não está vendo na tela, quem está só ouvindo. EVO, ou é a DEA, DEA, Drug Enforcement Administration, a Autoridade de Drogas dos Estados Unidos, ou somos nós, cumpra sua promessa, está escrito em espanhol, EVO ou es la DEA, ou somos nós outros, cumpre tua promessa. Assinado, atenciosamente, PCC, não o PCC, outro, PCC brasileiro. A faixa está lá na Bolívia, mas a organização criminosa é brasileira. E quando se fala sobre atuação transnacional, não deveria ser surpresa para ninguém que o primeiro comando da capital atua sim em dezenas de países. Não se sabe exatamente o que isso quer dizer. Fica no ar como uma questão especulativa. Não se sabe sequer, não tem investigação comprovada de quem pendurou a faixa. Agora é curioso demais, não é? EVO ou é a DEA ou somos nós. Cumpra a sua promessa. A mensagem é por Evo Morales, que está coordenando essas manifestações, fala de algum tipo de suposta promessa que é colocada à tona e vem em um momento onde, recapitulação, lá atrás ainda, em 2008, 2009, o Evo Morales disse que não queria mais a DEA no país, cessou a cooperação em combate a tráfico de drogas com os Estados Unidos. Lá atrás, isso faz o quê? Quase 20 anos agora. Rodrigo Paz, silenciosamente, sem grande alarde, no final de 2025 e no início de 2026, reestabeleceu a cooperação com a DEA, a cooperação com a Drug Enforcement Administration, é a organização que trata de segurança de drogas na fronteira, por exemplo, entre outras pautas de combate ao narcotráfico nos Estados Unidos. Uma faixa muito, muito curiosa que, enquanto fica no especulativo, traz muito para a gente supor e muito para análise quando se discute os protestos na Bolívia. E se fala de designação do PCC e do CV como terroristas estrangeiros pelos Estados Unidos, se fala do crime internacionalmente e de como essa pauta de segurança é dominante na América Latina, é claro que isso também é mais uma ferramenta que fica à tona quando se fala dos protestos na Bolívia.